Galerinha do oitavo ano, nosso assunto, página 292, assunto do dia 21/4, segunda unidade. Vamos estar iniciando aí com o assunto Entendendo o Clima, tá? Já falei a página 292, tá, galera? Vamos lá. O clima, ele é o conjunto de fenômenos associados às variações do tempo da atmosfera terrestre em um determinado local. Geralmente, o conceito ele aparece em oposição à ideia de tempo, que seria o estudo momentâneo da atmosfera. Momentâneo porque o clima, o tempo, ele está variando a cada momento, tá, galera? Hoje fez sol, amanhã faz chuva e vice-versa. Tá? Em outros lugares chega a nevar, tá, galera? Tem dias que o tempo, das 6 horas da noite ainda está claro em algumas cidades. Então ocorre essa variação. É um estado momentâneo da atmosfera. O que vem a ser o tempo e o clima, esses dois, eles têm significados diferentes, um conceito de tempo e de clima, tá? Significados diferentes na meteorologia, onde o tempo ele se refere às condições atmosféricas registradas em um período de tempo curto, né? A onda de frio que deve chegar aos países, aos estados, no caso em todo o Brasil, seria aí um exemplo disso, né? Onde se refere às condições atmosféricas. E o clima, por outro lado, é um panorama mais prolongado e completo dos padrões de tempo, tá, galera? Então, nós temos o clima, ele é mais prolongado, o clima, ele é completo, tá? Dentro dos padrões do tempo. O tempo, ele seria apenas as condições atmosféricas registradas, momentânea, curto, em pouco período, tá, galera? A climatologia, né? Tá aqui, galera, ó. Vou mostrar aqui a vocês, tá aqui, ó. Climatologia, é o conceito de climatologia. Não esqueçam de ler, galera, tá? O livro, leiam o assunto. A aula é apenas para complementar. Você dá uma lida através do vídeo, vocês vão dando uma lida também no assunto. A climatologia, o que é que estuda a área da climatologia? A climatologia pode-se dizer, que estuda os padrões de comportamento da atmosfera, considerando um longo período de tempo. Tá, galera? E o que vem a ser, tá, galera? Climatologia tá aí. Nós temos a climatologia regional, que é estudo do clima em áreas selecionadas, tá? Esse daí seria um clima da região, é selecionada a região, e vamos ver como está o clima de determinada religião, tá, galera? Climatologia sinótica, que é o estudo do clima de uma área em relação ao padrão de circulação atmosférica. Então, nós temos a climatologia regional e a climatologia sinótica. São os dois tipos aí de climatologia. E o que é a meteorologia? Está aqui também, ó, galera. O que é a meteorologia? E fazer um círculozinho. Meteorologia é um substantivo feminino que significa estudo dos fenômenos atmosféricos e das suas leis, principalmente, tá, galera, com a intenção de prever as variações que ocorrem, claro, né, galera, de quê? Do tempo. Então, variações do tempo, estudo das leis
né, é chamada aí de meteorologia, tá? E nós temos aí os principais elementos climáticos, que está aqui, galera, ó. Principais elementos climáticos, página 293, deixa eu ver se dá para mostrar aqui, dá. Tá, galera? O que vem a ser esses elementos climáticos, né, são radiações, temperatura, pressão e umidade, tá? Os fatores climáticos, eles são as condições que determinam ou interferem nos elementos climáticos e os climas deles resultantes. São eles, galera, que ajudam a explicar o porquê de uma região ser mais quente e úmida e outra ser fria e seca, tá? Seria aí um exemplo. Quem determina isso, quem explica isso, são os elementos climáticos, tá? Através de estudos, né? Eles ajudam a explicar o porquê de uma região ter características diferentes de outra, tá, galera? Quente e frio, certo? Nós temos 5 elementos do clima, né, que é a temperatura, a umidade do ar, a pressão atmosférica e a radiação solar. Se eu perguntar no teste quais são os 5 elementos do clima: temperatura, a umidade do ar, a pressão atmosférica e a radiação solar, tá? Temperatura, umidade, né, do ar, pressão atmosférica e a radiação solar. Se vencer aí a radiação, galera, a radiação está na página 293, está aqui, galerinha, ó, logo abaixo de elementos climáticos. A radiação climática, em linhas gerais, pode ser definida como todo o calor recebido pela atmosfera. A maior parte, ela é advinda do Sol, galera, mas que também recebe influência dos seres vivos, tá? E dos elementos naturais e artificiais que refletem o calor já existente. Nós temos aqui um gráficozinho, um desenho, tá, galera? Depois vocês deem uma lida nele, né, que fala aí justamente sobre, tá, essas zonas climáticas da Terra, a incidência solar, tá? Aí vocês dão uma lidinha também. A temperatura atmosférica está aqui, galera, ó. Temperatura atmosférica, que é um conjunto de medições de temperatura obtidos a diferentes níveis da atmosfera terrestre. Tá? Esses valores eles são influenciados, tá? Esses valores da temperatura, por uma série de fatores, incluindo, olha aí, galera, incluindo a radiação solar, umidade e altitude. Temperatura, tá? Valores influenciados por fatores de radiação solar, umidade e altitude. O que vem a ser a umidade? A umidade, galera, está na página seguinte. Vou mostrar aqui a vocês a umidade, está aqui. Vou fazer um círculo para vocês verem a umidade. Tá? O que vem a ser a umidade? Ela é a quantidade de vapor de água na atmosfera. Umidade. Verificou-se o vapor de água, essa quantidade nós chamamos aí de umidade. Nós temos a umidade absoluta. Olha aqui, galerinha. Umidade absoluta, tá? Que é a quantidade total de vapor de água presente na atmosfera, e a umidade relativa do ar, que é a quantidade de vapor de água existente até o seu ponto, tá, de saturação, ou seja,
até a quantidade máxima possível de presença de água no ar antes que ela se precipite. Então, quantidade de água no ar antes da sua precipitação eu chamo de umidade relativa. E a quantidade total de vapor de água presentes na atmosfera eu chamo de umidade absoluta. Dois tipos de umidade, a absoluta e relativa do ar. Galera, tá aí, foi mais uma aula. Tá, galera? Esse é o início da segunda unidade, tá? Qualquer dúvida, entre em contato, mandem em mim uma mensagem, tá bom, galera? Fiquem com Deus e tenham aí um ótimo dia.